Estamos começando mais um Talk Up. Eu sou Bárbara Lima e estou aqui com o Daniel mais uma vez. E hoje a gente está recebendo Fabiano Lima, mais conhecido como Tio Fabiano. Oi, tio, tudo bem? Oi, Bárbara, tudo bem, Daniel? Tudo bem, tio. Quero agradecer vocês por participar do podcast. É uma importante essa divulgação, esse trabalho de vocês. E parabéns, viu? E ser recebido com esse sorriso, tanto do Daniel como da Bárbara, muitos nos motivam a estar participando com vocês. A gente agradece muito, viu? Atualmente, o tio é vereador aqui de Varza Paulista, mas não foi sempre assim, né? Não. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Nossa, a trajetória do tio Fabiano Lima, ela começa lá atrás. Vamos lá. Tempo de exército, mas fiz faculdade de enfermagem, não me identifiquei muito na área da saúde, nessa parte, vamos falar da enfermagem, mais no cuidar. Me aperfeiçoei mais na parte de condutor de ambulância. Fui condutor de ambulância aqui em Varza Paulista, depois aqui parti para Jundiaí, começamos com o SAMU de Jundiaí, lá em 2003, início de 2004, trabalhei em rodovia, Rota das Bandeiras, fui socorrista lá. Eu falo que o condutor de ambulância é uma profissão muito abençoada, porque a ambulância ela é a primeira a chegar em qualquer tipo de enfermidade. Sim. Tanto um acidente, Daniel, como dentro da residência, um mal súbito dentro da... Então assim, eu falo que o condutor de ambulância é muito abençoado. Eu falo que é o para-choque, ele é o primeiro a chegar. E levar pancada também. E também. Mas graças a Deus, nossa região não posso falar que teve grandes traumas de condutor de ambulância. Eu tenho um bom relacionamento com os condutores de toda a região. Eu venho escutando muito, conversando muito com eles, até mesmo trazendo um pouco do meu trabalho como condutor de ambulância. E logo chegou o transporte escolar, né? Minha esposa foi transportadora há muito tempo aqui em Varza Paulista, junto com a minha cunhada, e eu peguei gosto. Entendi. Era uma coisa gostosa. Eu falei assim que o transportador escolar ele é o que mais tem sobrinho, porque todo mundo, o tio da van escolar. Tio de todo mundo. Tio de todo mundo. E hoje não consigo me separar do tio. Ficou uma identidade, tio Fabiano Lima. Comecei com o transportador e hoje, até hoje, tenho esse tio que eu acompanho, tenho esse carinho quando encontro uma criança na rua. Olha, o tio Fabiano! Muitos anos. Hoje eu não sou mais criança, né, Daniel? Isso que é o problema, né? Na verdade, são um marmanjo, né? É a hora que você começa a falar, pô, tô ficando velhinho. Começa com as crianças, né? Eles começam com vocês pequenininhos, quando vai ver um adulto te chamando de tio. Aí você fica, ué, o que aconteceu aqui? Foi porque fez parte da van. E eu tenho comigo um caso que nós tivemos na van, que ele começou com a gente lá no berçário. Ele foi na época fundamental, ensino antes da primeira. Mudou muito. Grau, segundo grau, e nós conseguimos até mesmo pela faculdade. Então nos acompanhou há um bom tempo na van e a gente viu se formando. Então isso é muito gostoso quando eu falo pra você, que eu adoro quando me chamam de tio. Hoje ficou a marca registrada tio Fabiano Lima. É um sentimento inexplicável. Eu não consigo explicar quando eu conto um pouco da trajetória do transporte escolar. Eu falo que o tio da van, o tio do transporte escolar, ele passa a ser uma segunda família, indiretamente, né? Porque ele tem aquele período com a criança, o contato, conversa, troca de ideia. Às vezes o pai sai cedo da residência e o tio da van tá lá. E querendo ou não, você pega eles, assim, quem estuda de manhã, pega de manhã, é a primeira pessoa a ver fora da escola. Então, às vezes aconteceu alguma coisa na escola, eu vou contar pro tio. Assim, viram como extensão mesmo da família, né? É muito bonito, assim, de olhar, de acompanhar. Eu falo porque eu fui de van durante um tempo. E eu lembro que eu tive um tio e ele virou mesmo, assim, tipo, da família. Tinha formatura. Ai, vamos chamar o tio da van. Ai, é aniversário, o tio da van. Então, assim, se torna mesmo quase um segundo núcleo, né? E é muito gostoso, viu, Bárbara? O carinho que você passa, as ideias que você troca dentro da van. Eu sempre fiz transporte escolar saindo de Varza Paulista para o vizinho Jundiaí. Então eu sempre conduzi as crianças do nosso município. E essas crianças, Daniel, por muitas vezes, eles eram filhos
de amigos meus de infância. Ai, Eu que tive bacana. esse prazer de levar filhos de amigos de infância. E aí é uma Tu era responsabilidade. tio mesmo, então, né? E é uma responsabilidade muito grande. É maior, né? Ele é Muito maior. grande. Eu falo que o transporte escolar, ele é uma responsabilidade tão grande para aquele transportador, porque eu falo que é o bem mais precioso que uma família tem, é o seu filho. Bárbara não é mãe ainda. Você vai ser, em nome de Jesus. Você vai ver como é você conduzir seu filho para um transportador e como é a conduta desse condutor, desse transportador, e saber que o seu bem mais precioso está nesse veículo. Eu falo para todos os amigos que eu tenho no transporte escolar, você está conduzindo além do futuro do nosso país, porque nós estamos chegando em uma avançada idade e as novas safras, né, os novos profissionais estão chegando, é o futuro. E sem dizer que é o bem mais precioso que uma família tem, que queira ou não, é o seu filho. E quanto tempo você ficou como tio? Como tio. É engraçado que a pessoa fala assim, tio da van, transportador escolar. A única coisa que o transportador não gosta é pirueiro. Pirueiro. Mas eu fui com pirueiro, eu não fui com tio. Não, eu falo assim, na verdade você não é pirueiro, ninguém cria peru. Mas na época a Kombi recebeu o nome de perua. Eu tenho uma perua, mas não tem uma perua, não, tem uma perua Kombi. Então assim, foi esse o tio, o pirueiro, né? Bárbara, eu tive minha passagem no transporte escolar até hoje. Posso me dizer que eu sou do transporte escolar ainda. Eu pertenço a essa categoria, mas o total trabalhado deu 20 anos. Um pouquinho mais de 20 anos dedicado com amor, com carinho, aprendendo. Depois comecei a representar essa categoria, que é muito importante, mas em torno de 20 anos na condução do transporte escolar. Nossa, é muito tempo, né? E eu acho que até por isso você se tornou um representante dessa classe. Como é que funcionou? Não essa transição, porque você não deixou de ser, mas como é que você se tornou um representante deles? Eu sempre gostei de representar uma causa. Quando eu estava no SAMU, eu representava os condutores de ambulância, fiz parte da regulamentação, que até hoje estão sendo regulamentados, tive várias vezes em Brasília com eles. Logo após que eu entrei no transporte escolar aqui em Várzea Paulista, nós percebemos que o transporte escolar na Várzea não era um serviço regulamentado. Então eu quis trabalhar para regulamentar com alguns condutores, os transportadores, a gente sentou, foi mostrando, fomos criando a lei municipal, e essa lei foi tomando corpo. Depois que a gente criou essa lei, a gente viu a necessidade de se criar uma entidade representativa. Tinha que ter uma entidade que pudesse representar esse condutor, ser a voz do condutor, né? E no ano de 2015, logo após a gente regulamentar a profissão, a gente criou a primeira associação de Várzea Paulista, a ASTEM, que é a Associação dos Transportadores e Monitores Escolares de Várzea Paulista e região. Foi onde nasceu, entre um grupo de amigos que se reuniu. Eu falo que foi até interessante, a gente se reuniu na casa de um amigo nosso, e esse amigo também, ele era condutor de ambulância comigo, eu e ele trabalhávamos no SAMU, a esposa dele, minha esposa, era transportadora. Um belo dia a gente reuniu um grupo de amigos e falou, vamos criar uma lei, vamos trabalhar para regulamentar essa categoria. A gente tinha que fazer, cidades vizinhas eram regulamentadas e nós não éramos regulamentados aqui em Várzea, então vamos regulamentar. Regulamentamos a categoria e depois disso a gente foi trabalhando, sinalizando, fazendo sinalização em todas as escolas de Várzea Paulista. Hoje em Várzea 100% das escolas são sinalizadas, e com isso o empreendedorismo dentro do transporte escolar aumenta. Porque o transportador, ele trabalha com mais segurança. O interesse aumenta, né, na verdade. Muito. O investimento, né? Quando você olha para um transportador, a renda que ele faz dentro da van dele é a CLT dele. Hoje nós temos os autônomos e temos o MEI inserido no transporte escolar. Ele gere todo, ele é o patrão, ele é o funcionário, ele é o contador, ele é o filmmaker, ele é o social media, né? Isso que vocês falam. O condutor é isso. Eu vejo lá às vezes um perfil tio Paulinho. Você pega o tio Paulinho ele está postando
terminou a linha, ele está limpando a van dele, terminou a linha, ele está fazendo uma manutenção. Ele é uma empresa de uma pessoa É só. uma pessoa. Isso se resume no transporte escolar, transportador. Né? Mas ele nunca tá sozinho também, né? Não. É isso que é mais importante, né? Sempre. Sempre. O transporte escolar, eu fico até. Eu me sinto, até hoje, às vezes eu falo, né? Eu me sinto um transportador, porque é uma emoção tão gostosa de falar isso. Eu eduquei meu filho no transporte escolar, nós criamos, eu e minha esposa construímos nossa vida em cima do transporte escolar. É uma vida isso para nós. Hoje, quando eu participo de reuniões, participo de outros relacionados ao transporte escolar, eu faço com carinho, eu faço com amor. Tem que rodar 400 quilômetros, eu rodo 400 quilômetros, mas eu vou falar do transporte escolar. Isso é mais importante. É gostoso falar com uma pessoa que ela tem paixão pelo que ela faz, né? Assim, porque tem muita gente que trabalha mas não tem essa coisa. Você fala com os seus olhos, brilham, sabe? Quando você olha pra alguém, a pessoa tá com o olho brilhando falando de alguma coisa. É muito bonito. E acho que quando você se coloca para representar essa classe, não teria como ser diferente. Teria que ser você mesmo, assim. Porque você entende essas pessoas e se coloca lá. Eu queria que você explicasse assim, como funcionou depois, teve a STM e qual foi o outro passo, porque ele não parou por aí, podia ter parado. Olha, eu falo que a STM, como outras associações, vou mencionar algumas, a ASTESER, a ATI, ou entre outras associações que foram criadas. Depois da sua. Isso, essas outras são de outros municípios. Mas startou aqui. Nós startamos, na verdade, quando startou a ASTM em Várzea Paulista, vários outros municípios criaram associações também. Viram a necessidade de se ter uma representatividade dentro do município. E isso foi gostoso. Eu menciono o meu amigo Ricardo de Tapetininga. Ele criou a ATI, né, a Associação de Transporte Escolar, bem na época que criou a associação aqui. Vamos falar assim, ASTESER, Sorocaba, mesma coisa, bem na época. Então, assim, foram uma junção de oportunidade, da necessidade. Isso que é gostoso. E depois disso a gente criou, né, o Fórum Paulista, né? Que esse eu falo que é o pai de todas as reuniões, né? Vamos falar assim, vamos usar essa expressão. O Fórum, a gente entrou numa reunião em Várzea Paulista. Eu lembro em maio de 2023, eu fiz o convite para 3 amigos, Sandra de Osasco, Douglas e Ricardo. Vamos criar um Fórum Paulista, um local de discussão, uma reunião onde que a gente pudesse reunir as cidades e bater um papo, né? Pegar outras experiências, né? Outras experiências, outros contatos. Apesar que as leis giram tudo em cima de uma lei, porém o conteúdo é diferente de pessoas para pessoas, né? E novamente começa num grupo de amigos, grupo de amigos. Chamado pelo tio Exatamente, Fabiano. muito bem colocado. As temas, né, começamos com um grupo de amigos, o fórum também. Hoje o fórum ele vem se consolidando pela 6ª edição. Fizemos uma primeira reunião em Várzea Paulista, reunimos mais de 40 cidades, quase mais de 200 participantes. Fizemos a 2ª edição em Osasco, onde a gente teve participação da Artesp, do Detran. Depois fizemos a 3ª edição em Francisco Morato. Aí nós já tivemos um fórum diferente, fomos buscar a segurança dentro do fórum, convidamos o bombeiro do estado de São Paulo, uma unidade do bombeiro, que ele pudesse vir passar para o transportador se você tivesse uma emergência dentro do veículo. Qual que é o primeiro socorro que você pode fazer? Você pode fazer isso. Foi uma palestra rápida, mas que deu um horizonte para o transportador. 4º fórum, fomos para Sorocaba, onde nós fizemos um fórum técnico. Tivemos a presença da Artesp, da MTU, tivemos a presença da URBS de Sorocaba. Então isso já mudou um pouco do empenho, mudou um pouco o formato, foi mais conhecimento.
Fizemos o quinto fórum em Guarulhos. Isso, né, já reuniu mais a categoria. Foi uma discussão dentro do fórum voltado de um projeto que nós estamos criando para isenção do IPI e do CMS. E já partimos para o 6º fórum que nós fizemos na Praia Grande, há menos de 10 dias atrás, no último dia 26. Reunimos em Praia Grande mais de 30 cidades, mais de 200 participantes. Nossa. Nós tivemos, a Praia Grande está longe, nós tivemos pessoas de Piracicaba que participaram, a Baixada Santista participou. Então foi um fórum, eu falo que o fórum de Praia Grande ele foi tecnológico. Nós abrimos a oportunidade para alguns representantes de segmentos que possam ser ligados dentro ao transporte escolar, fabricantes, aplicativos, rastreadores, que eles pudessem trazer para o transportador o que há de moderno. Entendi. Né? O que há de moderno no veículo, o que há de moderno no GPS, o que há de moderno num aplicativo que possa cada vez mais profissionalizar esse transportador. E não deixamos a essência do fórum morrer ali. Nós também discutimos alguns temas muito importantes, né? Discutimos sobre o Detran, discutimos sobre a Artesp, falamos um pouco do transporte clandestino e confraternizando. Eu falo que o gostoso do fórum é aquele bate-papo que você faz nos bastidores entre os transportadores. Aquela experiência que o Daniel acabou de falar. Eu trago a minha experiência, por todo o profissionalismo que você tem, de repente uma ideia que eu dou pode mudar. Pode mudar. E essa é a tendência do fórum, é cada vez mais a gente reunir essas cidades, esses representantes, esses transportadores para discutir o que é o Fórum Paulista. Na verdade, é através de associações ou de participantes, de CPFs? Vamos lá. O fórum hoje, ele é composto por associação, sindicatos, cooperativa e uniões. Aí nós temos cidades que não têm representante, o transportador também participa, porque o fórum ele é um local de discussão. Hoje nós temos, com todo o estado de São Paulo, tem cidades que não tem representante. Nós temos cidades que tem só o transportador. Só tem um, ou tem dois, né? Mas ele participa, não deixa de participar. Eu dou o exemplo de Guaratinguetá, meu amigo Nilson. Eles não têm uma representação de uma entidade que representa eles. Porém, eles são um grupo de transportadores que eles estão se mobilizando, buscando conhecimento, a gente vem auxiliando e eles estão desbravando o dia a dia, né? Então esses transportadores também participam do fórum. Então isso que é a parte gostosa. Cajamar, meu xará, vou dar um exemplo de Cajamar. Cajamar não tinha associação, não tinha um representante, mas tinha um grupo de transportador. Eles se reuniram. Depois que foi fundado, o fórum começou, eles começaram a participar do fórum e hoje eles fundaram a primeira associação de Cajamar, agora no ano de 2024. Olha que importante, né? Assim, além do fórum unificar eles, tanto a associação quanto por CPF, como você mesmo falou, orienta, né? Eu acho essencial, assim, porque tem lugares mesmo que não tem. Aqui em Várzea tem um lugar e tudo, mas tem lugares que não tem. Aí existe o fórum para auxiliar esses lugares. É uma ideia muito sagaz. O transporte escolar é isso. Na verdade, é um povo unido ou não? Na verdade, a necessidade se faz se unir. Na verdade, adesão, vamos falar. Eu não vou porque o meu concorrente, vou falar, o concorrente que faz a mesma linha que eu, que rouba meus sobrinhos, né, vamos falar assim, e tá lá. Em qualquer segmento empresarial, em qualquer segmento, existe sim eu não vou, né, que nem você disse, Daniel, mas o fórum ele vem para quebrar isso aí. Para unificar, né? Para unificar. Uma causa. Eu não posso mais ser aquele tiozinho da van que eu não quero um progresso. Eu tenho que ter um progresso. Eu tenho que crescer, eu tenho que estar andando regulamentado, eu tenho que estar junto ao poder público, eu tenho que conhecer o que tem de leis para a gente, eu tenho que estar regularizado com uma Receita Federal, eu tenho que estar regularizado com um contador. Eu falo da pandemia. Vamos começar um pouquinho da pandemia. Antes da pandemia, o transporte em geral, ele era mil e uma maravilha. Nós nunca passamos por uma pandemia que nem passamos. Quando chegou a pandemia, muitos transportadores se viram impedidos de receber o auxílio emergencial.
Uma, aquele que tinha a informalidade, e o outro que tinha um rendimento acima do teto que o próprio Ministério estava pedindo. Então isso muito atrapalhou. Eu falo que existe o transporte antes e pós. Só que o pós, ele abriu o olho dessa categoria, que ela tem que ter cada vez mais unida. Ela tem que estar cada vez mais próximo um do outro. Eu não posso ter a Bárbara como minha concorrente. Eu tenho que ter a Bárbara como uma amiga, uma colega de trabalho, uma colega de empresas diferentes, vamos considerar. Vou falar, a Bárbara tem empresa de transporte, tem outra empresa de transporte escolar, então eu tenho que ter ela como uma colega de trabalho, para que a gente possa conduzir junto, tirar daquela, eu não quero uma Bárbara porque a Bárbara está pegando meu sobrinho. Acho que essa ideia do todo mundo tem espaço para todo mundo, né? Tem. Várzea Paulista, antes da pandemia nós tínhamos 200 transportadores. Hoje nós temos pouco mais de 160. Olha. Teve um déficit, o pessoal parou de trabalhar, outros abandonaram, outros foram para outro segmento, porque a pandemia foi ruim para todo mundo, né? Eu tenho minha van financiada, não aguento pagar, vou devolver. Em todos, onde eu vou para conversar, eu falo. Tive transportadores, uma transportadora que me ligou durante a pandemia. Durante a pandemia, eu com a minha van fui entregar um e-commerce, eu fui entregar. Tinha o que fazer, eu estava sem trabalhar. Apesar de eu trabalhar à noite no SAMU, mas eu tinha que ter uma segunda renda. Né? Eu fui tinha trabalhar. Que virar, né? Tinha que dar, vamos falar, o linguajar popular, tinha que dar meus cursos. Assim, no meio que eu estava trabalhando, carregando a van, uma transportadora me ligou: tio Fabiano, eu estou aqui na minha casa, oficial de justiça, guarda municipal, eles estão para retirar o meu veículo porque ela não estava conseguindo pagar. Isso me marcou muito. Isso aí eu falo assim, é um caso que me marcou, que até hoje, quando eu vejo ela, eu não esqueço disso aí, porque ela me ligou bem na hora. Então essas são marcas que o transporte escolar faz. Por isso que lá atrás, quando eu comecei a fazer enfermagem, eu vi que a ambulância, o condutor, vamos falar assim, eu ia ter um contato diferenciado. Eu parei a enfermagem, fui para condutor, de condutor de ambulância, que é uma paixão que eu tenho, tá junto ao paciente, fui para o transporte escolar, e hoje eu falo, o transporte escolar tá no sangue, né? Tava sempre. É que ali começou no SAMU e não teve como fugir, né? Quando viu o transporte já tava. E como é que tá agora? Você fala sobre o pós-pandemia, como é que foi para você esse pós-pandemia? Bom, o pós-pandemia para mim ele foi um aprendizado, né? Logo eu tive na diretoria de transporte, então isso eu conheci outros segmentos de transporte, não só o transporte escolar. 2021, 2022 foi engatinhando. Eu acredito que o transporte ele não voltou a 100% ainda, porque pós-pandemia criou-se outros tipos de transporte, alguns individualizaram, compraram outros tipos de transporte, a própria pessoa. Depois a gente teve a parte de home office, que muitos não voltaram para a empresa, continuam na casa. Então assim, o transporte não está 100% ainda. É o único segmento que ele sofreu durante a pandemia, e pós-pandemia ainda ele não teve ainda o seu caminho traçado 100%, né? Ainda tem que ser feito algumas medidas para que possam ainda, eu acredito que com essa tecnologia que cada vez mais as empresas preferem deixar o funcionário em casa home office, né? Eu acho que voltar ao que era antes da pandemia, eu acho que o transporte não volta. Não volta? Não volta. A gente está trabalhando num momento do mundo tecnológico. E hoje, com uma empresa, eu prefiro deixar o meu funcionário home office em casa, que ele faz a mesma produção, eu consigo acompanhar. E você economiza também, né? Então, assim, empregador que ele paga o transporte. Infelizmente, o segmento de transporte ele sofre. Outros segmentos também sofreram com a pandemia, nós não podemos esquecer. Mas o transporte teve 100% impactado, porque ninguém ia de coletivo, porque tinha medo da contaminação. Eu ia de transporte individual, eu ia de bicicleta, eu ia de moto.
transporte escolar parou durante a pandemia. Parou 100%. Ninguém foi mais para a escola, ninguém foi para a faculdade. E foi de uma hora para outra, né? Não teve como se preparar. Olha, vou contar rapidinho para vocês. Janeiro começou o ano, uma beleza, né? Fevereiro nós tivemos um primeiro contato. Logo que entrou março, foi muito rápido. Foi questão assim de dias, já estava Espalhado. E eu presenciei, porque eu estava dentro do hospital, trabalhava com a ambulância, então nós vimos do dia para a noite aquela adequação dentro do hospital, porque até o profissional de saúde foi difícil. O profissional de saúde hoje, antes da pandemia, ele já tinha, vamos falar assim, toda aquela pressão. Pandemia veio mais pressão ainda na cabeça daquele trabalhador, porque todo mundo em casa, fica em casa. E onde está o profissional de saúde? No hospital. Trabalhando com quem? O Covid, né? Não estava lá mexendo com o vírus, com a bactéria, com o que for. Se colocando em perigo, né? Como que ficou esse profissional de saúde pós? Hoje, como que está esse profissional de saúde hoje? Então é um segmento também que eu acredito que as autoridades, nós como autoridades, tem que buscar o conhecimento desse profissional de saúde. Buscar saber, né? Eu acho essencial, assim. E você, como está muito tempo no meio e tudo, tem algum... O fórum foi feito também para dar esse auxílio, né? Esse respaldo. Para a pessoa que está começando, ela está pensando em começar, você tem algum conselho? Olha, o transporte escolar, ele é um segmento, não digo complicado, ele é um segmento que requer um pouco mais de atenção. Eu quero montar um transporte escolar? Vou montar. Só que tem umas etapas para você fazer. O condutor ele tem que ser habilitado na categoria D, ele não pode ter restrição na justiça, ele tem que fazer um curso exclusivo de transporte escolar. Isso é o condutor. Após, eu tenho que ir no município me informar quando que eu posso começar a trabalhar, o que eu tenho que fazer para regularizar no município, tem que procurar o veículo, tem que adaptar o veículo. Muitas vezes você não compra um veículo adaptado, você tem que adaptar. Tem uma série de normas que a CTB, resoluções, portarias que mostram como você tem que fazer nesse veículo. Então assim, é uma série, não é simplesmente eu saí da empresa, vou ser transportador. Não é assim. E não é da noite pro dia, né? Não é da noite pro dia. Isso é demorado, você tem que tirar uma habilitação D, que demora um tempo. Após isso tem um curso, que nem eu falei, você tem que ter uma distribuição criminal, não pode constar nada, porque você tem que saber quem está colocando, quem está conduzindo o seu filho. Então, e é importante que tenha todas essas etapas, né? Porque assim, não é qualquer um que pode decidir ser acordei hoje vou ser transportador. Não é assim que funciona, tem todo um processo, tudo isso. E é importante que as pessoas saibam, né? Porque é um trabalho muito importante, tem que ser levado com seriedade. E o bom é assim, em uma empresa, você entrar, você faz a admissão, não faz? Aí tem aquele, vamos fazer a integração. O transportador escolar também tem que ser admitido. Vamos tirar a CNH, você vai ter que ser admitido. Se você não passar naquele teste, você não vai tirar a CNH após o curso. O veículo, que daí vem a segurança, porque o veículo tem uma série de sequências que tem que ser feito no veículo. O veículo tem que ter abertura de 10 centímetros nos vidros, a faixa em toda a extensão lateral e traseira do veículo. Esse veículo tem que ter vigia de luz em cima, esse veículo tem que ter um tacógrafo. Então assim, é série de itens que essa pessoa tem que preparar. É que nem você disse, não é da noite para o dia que tem que preparar um veículo. Mas toda e qualquer cidade que tem uma lei vigente, essa lei ela já orienta como você tem que fazer para você entrar. Tem uma representação, vou falar aqui na Várzea, você chega lá no presidente, no Fábio, quero entrar. O Fábio vai explicar para você toda a sequência. O que você tem que fazer, como você tem que proceder com repartição pública, porque não deixa de ser um empreendimento da pessoa. Hoje você comprar um veículo zero, nós estamos falando que tem veículo que chega a 500 mil. Tem
Tem veículos de 400, 300, então é um investimento alto. Pesado. Fora isso, depois você tem aquele monte de taxa. Você vai ser o MEI, você tem que pagar a taxa, você tem que ter um contador, você vai ser um autônomo, mesma coisa. Então, o camalhaço de encargos hoje é muito alto. Então, tudo isso tem que ser preparado. Você não pode simplesmente, você é um transportador, você é o tio da van. Não é assim, não. Na verdade, com essa movimentação toda, as prefeituras que relaxaram a fiscalização, né? Na verdade, que tem alguém olhando, que já foi algo unificado. Você enxerga dessa forma, assim? Não. Hoje eu enxergo que cada vez mais as exigências estão sendo feitas, cada vez mais o transportador está sendo bem maior qualificado. Esse é o papel do fórum, esse é o papel das associações e o papel dos poderes públicos. É você cada vez mais deixar de ter aquele eu não irei fazer. O transporte escolar, ele faz 2 vistorias por ano. Eu começo o ano fazendo uma vistoria e essa vistoria ela é feita em um centro especializado. Eu peço esse transportador, ele vai lá, ele faz todo um teste de parte elétrica, ele faz um teste de suspensão, ele faz um teste no freio, ele está apto a trabalhar. Já passando 6 meses, ele faz novamente isso aí. Então, o transporte escolar é o transporte que faz de 6 em 6 meses. Se renovando. Então, assim, cada vez mais, quando o transportador está na rua, você pode ter certeza que ele está qualificado. E Várzea Paulista hoje eu tenho orgulho de bater no peito, 100% dos veículos legalizados. Não tem ninguém formal, não tem espaço. Não. Hoje Várzea Paulista é 100% legalizado. Isso eu estou falando desde 2015. Na verdade, desde 2015. Que bom. Desde 2015 que foi regulamentado. Você fez parte disso, né? Olha, construir junto, né? É um grupo, eu não fiz nada sozinho, né? Eu tive um grupo de pessoas, um grupo de amigos, um grupo de transportadores acima de tudo, né? Que a gente olhou para frente, vamos legalizar, vamos sair da informalidade, vamos deixar de ser o tiozinho, vamos buscar, e é isso que nós fizemos em Várzea Paulista. Eu acho incrível que tudo começa com um grupo de amigos. Todas as coisas que ele fez. Aí a gente sentou, um grupo de amigos, e todo mundo topou. Todo mundo conversou, todo mundo abraçou, topou, todo mundo embarcou, e aí a coisa rolou. As vans legalizadas, tem uma diferença para as vans ilegais? Tipo assim, para os pais, essas coisas, para eles saberem? Isso é importante o pai saber. Hoje os veículos, vamos falar assim, dentro de Várzea Paulista, hoje os veículos eles passam por 2 vistorias. Uma vistoria que a gente fala que é do Detran, é onde eles dão uma autorização para você poder conduzir esse veículo e uma autorização que o veículo está preparado. Então são 2 autorizações. A do condutor, que ele está apto a dirigir, e a do veículo que ele está apto a rodar. Então são 2, esse aí é do Detran, em uma única vistoria. Depois o município. O município, ele depende de município, ele coloca um selo no para-brisa do veículo. Ali informa ano 2025, primeiro semestre, ano 2025, segundo semestre. Vai de município para município. Tem município que não coloca o selo, coloca um QR Code. Eu tenho um QR Code, o pai pode pesquisar ali pelo QR Code. Também o veículo, vamos falar por Várzea, ele tem um prefixo. A nossa região, toda a região tem um prefixo. Algumas cidades não tem um prefixo, porém tem o número do alvará. Vamos falar assim, Várzea Paulista, prefixo 19, tio Fabiano Lima. Na época, né? Tio Fabiano Lima, o prefixo era 19. Então, se eu ligasse à prefeitura, olha, tem uma van assim assado por número 19. A prefeitura ia lá, já conseguia localizar, não, 19, é o tio Fabiano Lima, Fabiano Soares de Lima, condutor, está habilitado, está a vistoria em ordem, legal. Se o veículo não tem esse número, se o veículo não tem esse adesivo, aí é um veículo que não está legalizado no município. Não temos isso. É bacana, né, a gente falar sobre isso, porque assim, os pais precisam saber, né? Às vezes está atrás e tudo. Como é que você diferencia? É importante você falar sobre isso para que os pais consigam estar procurando uma van para o seu filho, dar uma conferida nessas coisas que o tio falou. Porque
É o bem mais precioso, né? Como você mesmo falou. Você tem que ter a legalidade em qualquer segmento. Qualquer você tem que legalizar. Qualquer segmento. Viu? Mas eu posso passar a linha? Eu sei de uma história aqui na Várzea Paulista que o pai faleceu e eu sei que tem uma lei. Quem que foi que promoveu isso? Que pudesse passar de pai para filho, né? Porque quando a gente criou essa lei, alguns dispositivos teriam que ser implantados na lei municipal. E eu falo que o fundo de garantia, todo trabalhador tem um fundo de garantia. O transportador, por ser um autônomo ou um MEI, não tem. E principalmente quando passa de pai para filho. E um dos artigos que nós temos hoje na lei municipal é que na ausência, no impedimento do titular trabalhar, vou falar o meu exemplo, meu pai faleceu. Alguém tem que continuar aquele trabalho. Então essa lei municipal hoje de Várzea, ela diz que o parentesco de primeiro grau ele pode assumir. Meu pai ele é um transportador, ele teve uma enfermidade e ele não vai mais poder exercer. Alguém tem que seguir. Então tem um prazo, a lei fala que no prazo de 180 dias o herdeiro principal ele pode entrar com esse pedido. Nós somos em 3, 4 irmãos. Entra num acordo, faz um documento, apresenta, porque eles têm que tocar esse serviço, né? Porque hoje, vamos falar assim, uma van de 15 lugares, são 15 famílias em cada período. Eu não posso deixar 30 famílias na mão. Então, nada mais justo do que você criar uma lei pensando no transportador. Foi isso que nós pensamos em Várzea. Foi muito bem colocado. A gente teve aqui 2 ou 3 episódios, 2, 3 casos que foi passado legalmente. E a gente fica muito contente em saber que a lei ela está em vigor. E está ajudando. E está ajudando. Muito. Lei 2001. Aproveitando que a gente já entrou nesse assunto de leis, assim, por mais que você esteja super mega envolvido ainda com transporte, atualmente você é vereador de Várzea Paulista. Como isso acontece? Como você olhou e decidiu que ia sair para vereador? Como é que foi essa virada de chave? Na verdade, não é uma virada de chave, né? Tudo que você quer legalizar, você precisa de um político. Quem cria a lei é o político. É verdade. É a representação legislativa e executiva. Então, tudo que envolve o transporte escolar sempre envolvia uma política. E eu sempre junto com os transportadores, tio, você tem que sair candidato. Os amigos falaram. Os amigos, sempre assim, os amigos. Os amigos. Realmente saiu do grupo de amigos. Vamos lançar você como candidato. O representante. O grupo de amigos está muito bom, sai umas coisas boas demais deles. E eu aceitei em 2016 fazer esse desafio, né? Vamos falar assim, essa nova condução, esse novo, como poder falar, essa nova etapa, né? Saí candidato em 2016, obtive na época 384 votos, mega feliz, nossa, 384 pessoas acreditaram, todo mundo comigo. Vamos lá, vamos trabalhar com o transporte escolar. Veio a pandemia. E bem na pandemia foi a eleição. Você não consegue ir conduzir, conversar, o transporte parado. Tio, sai candidato novamente. Deixei meu nome à disposição. Conseguiam atingir 625 votos. Nossa, dobrei, que feliz! Felicidade, né? Mas não conseguimos. Tá bom. E aí nós fomos trabalhando, fomos buscando lei, fui para Brasília várias vezes, levando o nome do transporte escolar, conseguimos com um deputado federal, conseguimos uma alteração de itens da CTB, esse deputado sempre nos apoiou, hoje ele não está como deputado, o qual faço questão de mencionar, o Abone, ele sempre esteve correndo com o transporte escolar. E eu, nesse segmento, eu falei, vamos trabalhar mais forte para o transporte escolar, vamos buscar lei, vamos criar resolução, vamos fazer que os transportes escolares sejam reconhecidos. Para ser reconhecido, vamos buscar colocar transportadores como representantes, né? Conseguimos alguns nomes em 2020, o tio Arnaldo de Santa Bárbara do Oeste, entre outros que saíram candidato, e veio 2024. É tudo tio na frente?
O Arnaldo usa o tio, o Arnaldo usa Arnaldo Alves, mas o Arnaldo também ele foi transportador, presidente da associação, só que ele não utilizou o tio. Vou puxar a orelha desse cara. É um clube. E com isso a gente foi crescendo. Em 2024, coloquei meu nome à disposição novamente. Eu vou disputar a eleição em 2024. O trabalho feito dentro do município, fora do município, porque a partir do momento que nós conseguimos colocar a reunião do fórum em prática, eu comecei a viajar muitas cidades, conhecer a realidade de outras cidades, absorver esse contato com esses transportadores de outras cidades. Queira ou não, hoje nós temos um contato, eu acho que o grupo do fórum em torno de 56 cidades. Você fala, nossa Fabiano, mas no montante de São Paulo, com mais de 500 cidades, só está com isso? É bastante. É bastante, porque e não tinha nada antes. Não tinha nada. Nós começamos com isso. E aí em 2024 veio a surpresa. Conseguimos ser eleito com 1.145 votos. Naquele dia eu falo que o grupo de amigos comemorou. E Deus nos abençoou muito. E esse grupo de amigos esteve comigo na comemoração, estão comigo até hoje. A gente vem conduzindo tanto os amigos de dentro de Várzea como os amigos de fora de Várzea. Eu falo para todos, né? É um desafio você ganhar. A eleição não é fácil você conquistar, mas quando você tem um grupo de amigos, você consegue atingir. Isso foi o que nós fizemos em Várzea Paulista em 2024, conseguimos obter a vitória, assumimos agora a partir do dia 1º de janeiro, estamos trabalhando incansavelmente, mas só que hoje não somente com transporte escolar. Hoje eu sou um vereador de Várzea Paulista e trabalho com cidadão de Várzea Paulista. Então, hoje tem outros segmentos: transporte escolar, temos que olhar para o transporte público, temos o táxi, transporte individual, depois eu tenho a saúde, tem a educação, tem o esporte. Então, hoje ampliou o nosso trabalho, mas com a nossa base de sustentação, que é o transporte. É o transporte. Você vê que no início do nosso mandato, eu já participei do Fórum Paulista, do transportador escolar, participando ativamente da reunião como vereador. No final do ano passado nós fizemos o último fórum em Guarulhos, recém-eleito. Eu participei também desse fórum. Eu falo para todos os transportadores: você tem que acreditar no seu sonho, você tem que acreditar naquilo que você colocou como objetivo. Se o objetivo era eleger um representante da categoria, hoje nós temos na Várzea. Se Várzea era na época a gente fazer uma associação, nós temos na Várzea. Se o grupo de amigos resolveu fazer um grupo de fórum para discussão, hoje nós temos o fórum. E hoje no formato eu vou para esse fórum como vereador, não esquecendo das minhas responsabilidades dentro do município, que nós temos muitas responsabilidades dentro do município. Eu venho atendendo todos os municípios aqui, não só por causa, eu sou transportador, eu sou metalúrgico. Estamos conversando com várias empresas. Por enquanto eu vou falar assim: eu estou na lua de mel, eu tenho que conhecer. O casamento é bom, você vai reto. É que assim, hoje eu tenho que ter um olhar mais amplo. O campo de Várzea Paulista tem que ter um olhar, saber o que o empresário precisa da metalurgia, o que o comerciante precisa, como que está a nossa saúde, como que está a nossa educação, como que está a nossa segurança. Demandas, né? São muitas demandas. Como está o nosso transporte municipal. Hoje, assim, as demandas são grandes. E nós, como vereador, não tirei o tio, né? Continua o tio Fabiano Lima. Eu falo que até entrando no meu gabinete, na minha plaquinha, eu fiz questão de deixar o tio Fabiano Lima. Nos meus documentos eu mantenho o tio Fabiano Lima, e no painel de votação aparece o tio Fabiano Lima. É o tio. É a marca registrada. É a marca registrada. Onde ele for, tem que patentear, né? Tem que patentear. Vamos patentear. Tio Fabiano. Tio Fabiano Lima, carimba. Sair pra aí adesivo. Tio Fabiano Lima. Pedir pro nosso marketing fazer o carimbinho. O carimbinho, camiseta. Camiseta tudo, né? Todo mundo preparado. É gostoso, gente. Eu acho bacana você escutar como foi persistência, né? Resiliência, né? Resiliência. Uma palavra muito... Tava trabalhando no SAMU. Vou trabalhar no transporte. Aí veio a pandemia. Vou trabalhar de outra coisa, mas vamos manter ali. Saiu da pandemia, vou continuar. Vou vir de vereador. Não deu certo. Vou vir de vereador de novo.
E foi numa crescente, os votos, né? Porque foi um trabalho que você foi fazendo, assim. Mesmo não sendo vereador, você estava trabalhando pela população. Eu acho o fórum, tudo isso tem um peso muito grande, assim, não só pela população de Várzea, como da população geral. Assim. É muito bacana. Eu falo que ali como agora essa posição de vereador, não quero criar uma lei no papel, só de papel. Tanto que nós propomos aí um pouco mais de 100 dias, somente 3 PLs até agora, né? 3 projetos de lei, que é visando mesmo que ele funcione, né? Porque tem muitas leis que não saem do papel. Eu vejo o próprio transporte escolar. Deve ter lá em Brasília, que é uma categoria que não é regulamentada, deve ter uns 500 projetos de lei. Então entra o deputado, eu faço o projeto de lei. O deputado sai, entra no deputado, eu faço outro projeto de lei. E no meio daquele mandato, mais um faz um projeto de lei. E nunca sai do papel. Eu não quero mais isso. A gente tem que ter um disciplinamento. A gente tem que ter um segmento. Eu vou criar uma lei para regulamentar o transporte escolar, porque vocês pasmem em vocês, viu? Não é regulamentado. Não acredito. Não. Ele é regularizado, né? Nós temos toda a regulamentação, mas ele não é reconhecido como uma categoria. Não é reconhecido o transporte escolar. Nossa, não acredito. Não é. Ele é regularizado dentro do município. O município regulariza, eu faço tudo que tem que fazer, mas o transportador, ele não é reconhecido como profissão. Tem a CBO, mas não tem uma lei específica da regularização da categoria. Por enquanto, né? Por enquanto. Vamos trabalhar para poder fazer. Eu acho assim, não só o Estado de São Paulo, mas todas as federações, todos os estados, eu tenho contato com outros estados também do Brasil, que a gente vai lutar para que isso possa acontecer. É um desejo do tio Fabiano Lima, que eu possa regularizar, reconhecer, eu posso atualizar, eu posso fazer uma lei que futuramente, quando vier, Deus me livre, uma nova pandemia, ele esteja em Tem uma segurança, né? Eu tenho uma segurança. Quem que era o transporte escolar? Eu brinco que todo mundo quer ser a última bolacha do pacote. O transporte escolar não foi, gente. Eu não tenho uma regulamentação, eu tenho as representações, mas não sou regularizado. Estou para falar para você que não é antes da pandemia, é antes do Fabiano Lima, né? O transporte escolar. Tem bastante nomes bons aí que a gente pode trabalhar forte e colocar essa categoria cada vez no ápice, um ponto mais alto. Mais um grupo de amigos reunir. Mais um grupo. Então, eu falo que tem esse grupo de amigos dentro de Várzea, dentro do estado, dentro do Brasil. 2015 acho que foi uma época que o transporte escolar teve peso em reunião, não só do estado, mas do Brasil inteiro. É muito gostoso lembrar 2015, 2016, entre outras idas, 2017 para Brasília, 2018, que a gente discutiu. E é gostoso você discutir sobre leis, e justamente leis aonde você está inserido. É gostoso de falar. É lógico, eu como vereador, eu proponho lei de transporte, mas também proponho lei em defesa de outros segmentos. De outros segmentos também. Então a gente tem que trabalhar nessa parte. Cuidar de pessoas, né, Fabiano? Você sempre gostou de cuidar de pessoas. Adoro, cara. Ambulância. Eu lembro dos socorros que a gente ia fazer, das loucuras de sair com a ambulância, socorrer um acidente, socorrer às vezes um infartado dentro da residência, às vezes até mordida de cachorro. Então é gostoso você ter aquele carinho do paciente, como é gostoso você ter o carinho da criança. Tio, a gente vai ter que encerrar. Que pena. Maravilhoso. Mas antes eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão assistindo sobre o que você quiser. E deixe suas redes sociais também, para que possam te acompanhar o seu trabalho, que é muito importante.
Novamente agradecer vocês pelo convite. A gente Bate-papo muito descontraído. Muito bom. Parabenizar vocês, Daniel, a Bárbara. Eu acho assim, gostoso quando você participa de um bate-papo e se sente à vontade. Que bom. Sorri à vontade. É gostoso que você não fica assim, né? Eu falo pra você. Você tá, então, assim, muito gostoso. Eu queria agradecer vocês dois, o programa de vocês. Deixar um recado para todos que acreditaram no tio Fabiano Lima, me conduziram a vereador de Várzea Paulista. Eu acho que isso aí para mim foi uma emoção muito grande. Esse grupo de amigos que até hoje estão comigo, estão trabalhando, a gente está buscando novos horizontes. Agradecer também a todos os transportadores, não só de Várzea Paulista, mas todo o nosso Brasil, o Fórum Paulista. Falo que o Fórum Paulista nosso é um sentimento tão gostoso quando eu falo do Fórum, porque você vê, esse Fórum eu consegui que a minha família me acompanhasse, né? Porque é um pouco de distância, então minha família, meu filho, minha sogra, minha sobrinha, meu papagaio, esposa, todo mundo fomos junto participar. É gostoso esse Fórum. Dizer que esse pouco mais de uma hora de conversa para mim foi um marco muito importante, que eu reativei aquele meu subconsciente que estava adormecido. Isso aí para mim foi muito gostoso. Um bate-papo descontraído que restartou até mesmo alguns parquinhos dentro da cabeça, né? Eu falo que depende da conversa que você tem, você restarta algumas coisas no seu subconsciente para você trabalhar mais, né? E me sigam no Instagram, tio Fabiano Lima Oficial, Facebook, página principal, tio Fabiano Lima, tudo Fabiano Lima, né? Temos nosso TikTok também, tio Fabiano Lima, e o nosso site, tiofabianolima.com.br. Lá eu coloco todos os nossos trabalhos, rede social e no site. Conheça um pouco o dia a dia. Eu falo que eu estou conectado 24 horas. Eu adoro rede social, eu adoro postar, né, Bárbara? Adoro postar. E agradecer de coração esse convite de vocês, e que esse programa possa ser descontraído com todos os participantes que aqui vier, porque eu me senti em casa. Muito bom. Que bom, muito obrigada. A gente que agradece. Foi maravilhoso. E as pessoas que confiaram nele, vocês não erraram. E aos amigos, continuem se reunindo. Eu e o Daniel vamos encerrando por aqui. Agradecemos a vocês, e esse foi mais um Talk Up.